Shalom, pessoal. Hoje vamos falar sobre, dentre todos os temas, talvez o tema mais importante que nós vamos ver nesse período, né, da instituição do período dos reis, né, do reinado. Nós vamos falar muito sobre Samuel, né? Vamos falar sobre o período do primeiro livro de Samuel, ainda que esses livros eram os dois livros, primeiro e segundo Samuel, eram um livro só, né? Nós vamos falar sobre esse primeiro período, né? E ele tem três fases bem interessantes, né? A instituição de Samuel, né? No tempo do sacerdócio de Eli, depois Samuel ungindo a Saul como rei, e depois Samuel ungindo a Davi como rei, né? Então Samuel ele está sendo ele é levantado no período de uma grande apostasia e decadência sacerdotais, né? Apostasia e decadência sacerdotal. Eli ele vai nos falar que Eli era um sacerdote que honrava mais aos seus filhos do que a Deus, né? A história vai nos contar que Eli, o povo estava assim, tipo, indignado já, né? Não aguentava mais os filhos de Eli, Hofni e Finéias, né? Que metiam o garfo dentro da panela para tomar dos melhores sacrifícios, né? Para eles, né? Para a família sacerdotal, né? E vai dizer que ele estava obeso, estava cego e muito velho, né? Ele estava muito velho. E essa é a história né? E ainda vai nos dizer que ele ficava assentado numa cadeira, encostado na coluna do templo, né? Então tinha uma né, toda essa figura que nos fala de um sacerdócio que já não está mais operante, né? Quando fala que ele estava muito obeso, fala que a sua movimentação já não tinha mais, ele já não estava mais ágil no espírito, né? Que ele estava cego, quer dizer, não tinha mais visão, né? Estava velho, quer dizer, sua mentalidade estava ultrapassada, e ele estava encostado na coluna do santuário. Quer dizer, ele estava apoiado no sistema, né? Ele estava vivendo do sistema, né? Ele já não tinha mais, né, nenhuma movimentação espiritual. Eli era um homem que estava muito cansado. Ele já não aguentava, ele não tinha educado os seus filhos de maneira a servirem ao Senhor, e os seus filhos agora eram a continuação dele. Samuel nasce neste período. Samuel nasce em meio a uma decadência sacerdotal, né? Então, ele é a resposta de Deus para um funcionamento. Ele vem como aquele que prepara um caminho, né? Como depois será João Batista, né? Ele é um símbolo de um profético que prepara o caminho para o Senhor, para aquilo que o Senhor vai fazer, né? Então o Senhor envia um profético anteriormente, né? Para consertar, né? E ser boca de Deus. Vai falar que Samuel era um homem cujas palavras o Senhor não deixou nenhuma delas cair por terra, né? Isso é muito forte, isso é muito forte. Um profeta cujas palavras o Senhor nunca deixou cair por terra, não deixou nenhuma delas cair por terra. O cara acertou tudo, né? Tudo que ele falou aconteceu. Isso é um símbolo de um profético poderoso, maduro, de um menino que nasceu fruto de
uma mãe, da oração de uma mãe desesperada, extremamente angustiada, porque não podia ter filhos, né? Porque o Senhor tinha cerrado a madre dela. Quer dizer, novamente nós vemos a relação entre mulheres que vão dar né, vão ter filhos segundo Deus, que o Senhor vai fazer um milagre. Samuel nasce de forma milagrosa, né? É a ideia de que aquilo que Deus está fazendo só vai acontecer porque Ele é que está promovendo. Ele está promovendo, né? Então, aquilo que parece infrutífero, aquilo que parece estéril, ou que é estéril e infrutífero, que é como um deserto, onde não nasce nada, é um lugar perfeito para o Senhor operar o seu milagre, né? Para o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer, porque não há a força do homem, né? A sua rival, como algumas traduções falam, né? Penina, né? Tinha vários filhos, né? Então ela caçoava dela, né? Fazia bullying com ela, né? Com Ana, né? E Ana, então todos os anos eles subiam e Ana, de novo, era alvo, né? Do bullying de Penina. Então desta vez Ana ora e ela fala com o Senhor e diz que se o Senhor fizer isso, ela consagrará. Se o Senhor lhe der um filho, se o Senhor lhe abrir a madre, esse filho será consagrado ao Senhor por todos os dias da sua vida, né? E depois de Samuel, né, ser desmamado, né, ele ainda deveria ser um menino pequeno, né, de cerca de uns 4 anos, eu imagino, 4 ou 5 anos, né, nas culturas semíticas antigas tinha muito disso, de ficar vários anos, né, desmamando, né? Então não era como hoje que muitas mães nem chegam a amamentar, né? Então lá não, esse tempo que é um tempo de um emocional, de um contato da criança com o seio, né? Esse desenvolver do emocional, de maturar o emocional da criança, que é um tempo com a mãe, né? Então, e ela todos esses anos, enquanto ele não desmamou, ela não voltou para Jerusalém. Mas ela tinha feito um voto com o Senhor. Quando chega o tempo em que o menino é desmamado, ela leva ao santuário e entrega ao Senhor aquilo que ela tinha falado, né? Aquilo que ela tinha, né? Desse acordo que ela tinha feito com o Senhor, né? Né? E ela cumpre com isso, né? Né? Tudo aquilo que é separado, tudo aquilo que é consagrado, nada fica em vão diante do nosso Pai, né? Tudo Ele vê, tudo Ele recebe e toda boa, toda boa semente vai dar o seu fruto, nada é em vão, né? Então, importante que entendermos, cara, qual é o momento em que isso acontece, né? Samuel vem como resposta a um sacerdócio decadente, né? Velho, cego, né? Obeso, sem movimentação e apoiado, né? Ele está apoiado na coluna do templo, né? Então precisamos entender isso, né, espiritualmente. Quais são as coisas que hoje nós podemos ver, né? Porque tudo isso foi deixado para o nosso ensino, né? Para o nosso ensino, Paulo vai dizer. Todas essas coisas aconteceram para nossa edificação, né? Essas coisas eram sombra. Então nós temos que fazer a leitura da sombra para entendermos a substância, ok? Então, um profeta em Samuel 2:7, um profeta anuncia o castigo. Não fala o nome do profeta,
mas ele anuncia o castigo para Eli, né? Aí, já no versículo 29, quando Samuel escuta a Deus, naquele episódio, né, famoso, em que ele aprende a ouvir a Deus com Eli, né? Ele aprende a ouvir a Deus com Eli, quando ele diz assim, quando o Senhor diz Samuel, Samuel, né? Shemuel, Shemuel, né? E ele vai perguntar para Eli, e Eli diz, não te chamei, meu filho, volta a dormir, né? E Samuel, que dormia no santuário junto da arca, olha que forte isso, né? Ele dormia lá dentro, né? Então, quando diz que ele dormia junto da arca, né? É como assim, tipo, não tem lugar para a criança dormir, né? Aonde vai ficar? Não, na minha casa não, na minha tenda não, né? Aqui ele vai, ele vai dormir lá dentro, né? Então, é um símbolo de uma espiritualidade, de um menino que nasce consagrado, né? Fruto de um milagre, e ele é consagrado a Deus por todos os dias da sua vida e dorme desde criança, cara, no Santo dos Santos. Quer dizer, ele cresce, cara, em meio à presença de Deus. Não é à toa que nenhuma das palavras dele vão cair por terra, né? Ele escuta o Senhor, né, e o chamar, e ele não entende da primeira vez, não entende da segunda, na terceira vez ele diz assim, estou entendendo. Quer dizer, levou 3 vezes para ele entender, né? Já está com seus 90 anos, né? E ele levou um tempo para entender que era o Senhor. Ele diz assim, Samuel, quando você ouvir novamente isso, né? Você diga, eis-me aqui, fala, Senhor, porque teu servo ouve, né? Então, ouvir a Deus, cara, aprender a ouvir a Deus, e não somente essa voz, né? Porque dentro da espiritualidade, a gente pode ler isso e dizer assim, Deus sempre fala com uma voz audível, né? E não, o Senhor tem muitas formas de comunicar, né? Ele tem muitas maneiras de falar conosco. Nós só temos uma, que é a oração, né? Falando mesmo, né? Seja interiormente, seja abrindo a boca, seja como Ana, por exemplo, orou sem abrir a boca. Ela abria a boca, mas não saíam as palavras, né? Tanto que Eli achou que ela estava embriagada, porque ela não saía, ela estava angustiada diante de Deus, a ponto de parecer embriagada, né? Paulo vai nos dizer que o Espírito ora por nós com gemidos inexprimíveis, né? Porque nós não sabemos orar como convém. Então tem tipos de orações, muitos tipos de orações, mas sempre falando com Deus, né? É sempre estando com Ele. Mas o Senhor tem formas de comunicar conosco, né? Por exemplo, a Shalom. Seja a Shalom de Deus o árbitro no vosso coração, né? Você sente o coração apertar e você diz assim, uau, eu estava em Shalom até agora. O negócio parece bom, eu quero comprar, ele quer vender, né? Tá tudo certo, mas meu coração está apertado, né? Então, vai falar-se sobre isso a respeito de Davi também, né? Que teve momentos em que o coração dele apertou, né? Quer dizer, a Shalom. Paulo vai interpretar isso como uma forma de comunicação do Espírito para as nossas vidas, né? Então, Eli, ainda que ele estivesse nessa condição, né, de inoperante, já chegando no final, já enferrujado, já, né, já não está mais, já está nos seus últimos momentos, está fundindo o motor já, né? E mas ele carrega algo, ele foi um sacerdote. E o Senhor opera através da posição de autoridade. E isso é algo poderoso, que nós vamos ver tanto nesse livro quanto na segunda parte, né? Os 2 livros eram um só, na verdade. Samuel é só um livro, né? Então,
e nós vamos ver que Eli, a liberação que ele tem sobre a vida de Ana, como um líder, ele diz que o Senhor te deu o que você está pedindo. Ele nem sabe o que é, mas acontece. Ele tem uma liberação. Há um poder na bênção e na maldição que um líder faz, né? Uma pessoa instituída por Deus é impressionante. Quando líderes caem da sua posição de autoridade, cidades, dependendo da estatura espiritual que essa pessoa tem, cidades são abaladas. Porque se essa pessoa foi chamada como uma liderança em uma cidade, a cidade vai ter um abalo na cidade, né? Então, acontecem coisas terríveis, porque são portas que são arrombadas, né? É isso que a Escritura está falando, né? Sansão vai e arranca as portas de uma cidade e carrega. O que ele está dizendo? Eu governo aqui, né? Eu governo aqui. Vai lá e leva para um outro lugar, sobe um monte e leva aquelas portas em outro lugar. Ele está dizendo, essa cidade agora está sem portas, ela foi saqueada, ela está pronta para ser saqueada, né? Então, são esses os símbolos que nós precisamos entender, né? Então, aí Samuel, depois de ouvir a Deus, né, a primeira mensagem que ele recebe, em 1 Samuel 2:29, já é a mensagem para o próprio Eli. Olha que louco, né? Uma nova liderança está sendo levantada e ela está sendo usada, cara, para julgar a liderança antiga. No Espírito, o Senhor está trazendo um confronto aqui, né? Ele está demonstrando, cara, que Samuel é chamado por Deus, cara, para trazer aquele novo de Deus. E ele diz assim: por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei se fizessem na minha morada? E por que honras a teus filhos mais do que a mim, de modo a vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Então, uma palavra para todos os tempos, mas muito forte para o tempo presente, né? Porque honras a teus filhos mais do que a mim. Obedecer a Deus, obedecer ao nosso Pai, honrá-lo, né, acima de tudo, né? Muitos líderes, cara, se perderam, cara, nesse lugar onde as pessoas são mais honradas, os filhos são mais honrados, né? O cônjuge é mais honrado do que o Senhor, né? Mas mais cabe a obedecer a Deus do que aos homens, né? Porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Cara, essa fé é uma fé que ela não tem saída. Não tem saída. Você não tem como viver do jeito que você acha que pode viver. Não tem como, né? Não tem como. O preço veio. E a palavra foi, né, de que Hofni e Finéias, que eles iriam para a guerra contra os filisteus, né? Israel iria para a guerra contra os filisteus. Hofni e Finéias morreriam no mesmo dia em batalha, os filhos de Eli, né? E a Arca da Aliança seria tomada, né? Então, olha, cara, que parada terrível. Quer dizer, a tua descendência será cortada. Tem mais coisas, né? Não haverá homem, cara, que todos morrerão em fase adulta, né? Tem várias coisas nesta profecia, né? Mas as duas coisas, cara, que são principais nisso sua descendência será cortada, sua descendência imediata.
Hofni e Finéias, os teus filhos, cara, eles eram chamados de vagabundos, né? Eles eram gente ruim, né? Eles transavam com as mulheres, né? Do povo dentro, cara, do santuário, né? Cara, eles eram, cara, terríveis, terríveis. Mas o Senhor diz assim, porque vocês pegam as ofertas do meu povo, né? E não honram, não me honram, não honram o povo. Cara, esse é o meu momento com eles, esse é o momento do povo comigo. O sacerdote, ele é a base da sociedade bíblica, da sociedade hebraica. Ele era a base, né? Ele era a base na vila, ele era a base, ele é aquele que transmite a vontade de Deus, o Senhor, a santidade, a fé, o zelo, o temor. Ele é aquele que transmitia as escrituras, que ensinava o povo, né? Esses não estavam ensinando o povo a se perverter, né? Então, o Senhor vai os desprezar, e aquilo que o Senhor tinha dito que faria, olha que interessante, porque muitos acreditam que em algo tipo que não tem, cara, o Senhor falou, isso vai acontecer desse jeito. Não, aqui nós vemos o Senhor voltando atrás, né? Mudando de opinião, né? Falando algo diferente, né? No sentido de que está voltando com relação a isso. Na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa. Porque honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Quer dizer, dependia deles, né? Se eles continuassem no Senhor, tudo estaria ok. A promessa seria cumprida. Mas como eles não fizeram, o Senhor diz, longe de mim tal coisa. Porque eu não posso, cara, fazer isso, cara. Isso é uma injustiça, né? Eu não posso cumprir com isso porque vocês, né, não cumpriram com a parte de vocês deste pacto, desta aliança, né? Então, interessantemente que né, nós falando mais uma vez a respeito de como Eli ensina a Samuel, né? Eu me lembro de Romanos 11:29, quando diz, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. E aqui tem uma coisa interessante, né? Samuel não tá fora, Eli não está fora, né? Ele já está, né? Ele já não está mais vendo, ele já está, sua consciência está cada vez mais envelhecida, ele está, né? A sua mentalidade é antiga, ele não conseguiu, né? Se atualizar em Deus, a continuar vivo como Moisés, que diz que estava com os olhos vivos ainda, mesmo no dia da sua morte, né? Então, ele não estava mais nesta vida do Espírito, né? Mas o dom, né? Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Quer dizer, nesse sentido de que, por isso muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que o cara está completamente perdido lá, né? Está numa vida totalmente errada, mas aquilo que um dia ele viveu com Deus, ou aquilo que ele tem, que é o que ele carrega, funciona. Às vezes o cara está perdidão lá, usando droga e falando de Jesus, né? Cara, muito louco, falando, não, porque, cara, você precisa de Deus aí, cara, não sei o quê. E às vezes o cara se converte, né? O cara vai para os caminhos de Deus, e o malucão lá que falou de Jesus para ele, cara, não vai, né? Mas o cara tá lá, tá falando, tá, né? Então, por isso nós vemos muitas vezes também o profético funcionando, dons funcionando, né? Através de pessoas que estão completamente corrompidas. Mas daí o dom vai funcionar muitas vezes para um lado maligno, porque a sensibilidade está lá, né? Às vezes pessoas que curam, mas não pelo Espírito de Deus, elas porque estão possuídas por um espírito maligno, cara, que age através da vida delas, né? Então eu creio que muitas pessoas que têm uma sensibilidade de ler o mundo espiritual, né, e estão numa fé completamente, têm uma fé completamente
demoníaca e distorcida, mas quando elas se convertem, elas passam a funcionar no mesmo dom, mas em Deus agora, né? No Espírito. Porque nós nascemos com essas coisas. Nós nascemos com todas essas coisas de temperamento e coisas que nos constroem. Isso pode estar no maligno, ou pode estar em Deus, ou pode estar simplesmente adormecido por toda uma vida, né? Então, aí o que acontece, né? Eles vão para a batalha, os 2 filhos de Eli morrem, a Arca da Aliança é levada para os filisteus, e lá nos filisteus, ela faz um estrago, só a arca. A arca é o símbolo físico, né, da presença de Deus, era o símbolo máximo da presença de Deus, né? Dentro as tábuas, né, das 10 palavras, né, o cajado de Arão que tinha florescido, o pote com o maná, né, o símbolo, né, uma caixa, né, revestida de ouro, simbolizando o lugar que sobre a sua tampa, né, o chamado propiciatório, o lugar onde o homem se tornava propício, né, o lugar onde Deus se assentava para receber, como um trono, né, a ideia de que o Senhor recebia ali, né, sobre aquele lugar onde estavam os querubins, né, aquele que está assentado entre os querubins. A ideia de que a tampa da arca, de que era um trono, né? Quando se fala que as asas dos querubins se tocavam, sempre se imagina que as asas estão assim, né? As asas daquele querubim tocando as asas desse querubim e eles olhando para baixo. Mas isso pode também ter sido assim, né? Em que isso simbolizava como se fosse um trono, né? Um lugar aonde a ideia de que é o lugar onde Deus se assenta, né? Simbolizando de que os querubins estão em volta desse lugar, né? Desse lugar sagrado, desse lugar santo, desse lugar separado, desse lugar especial, né? Diante de Deus, onde tem querubins, serafins, né? Os seres viventes, né? E esse é o lugar na terra, simbolizava um lugar na terra onde o Senhor onde uma vez por ano eles se reconsagravam através do sangue, né? No dia da expiação, no Yom Kippur, né? Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava e oferecia sangue por ele e por todo o povo. E aí eles renovavam o pacto, né, por mais um ano, em que aquele lugar se tornava um lugar propício, né? Novamente estava preparado para continuar sendo um lugar de habitação, né? Então, eles simplesmente conseguiram perder essa arca, porque eles disseram: nós vamos levar a arca, nós levamos um pau na batalha, mas agora nós vamos chamar a arca de Deus, e a arca de Deus vai vencer os filisteus. E quando a arca chegou no arraial dos israelitas, todos, fizeram o canto da arca, o canto de guerra, e levaram um pau do mesmo jeito, e perderam a arca. Por quê? Porque eles quiseram usar a arca como um amuleto, né? E a arca, ela estava ligada o poder da arca de Deus era um símbolo de que Deus estava com eles, né? Mas o Senhor só estava com eles, se eles estivessem cumprindo e vivendo nos princípios de Deus, né? Ela não era um amuleto. Nós vamos usar a arca de Deus sem Deus, né? Nós vamos fazer os cultos sem o Espírito, né? Tipo, né? Ou eu vou usar, né? Eu expulso esse demônio em nome de Jesus que Paulo prega, né? Né? O que aconteceu? Eles levaram pau,
né? Apanharam, falaram assim, cara, Jesus a gente sabe quem é, Paulo a gente já ouviu falar, né? Mas, cara, vocês ainda não sabem quem você é, quem vocês são. E ó, né? Apanharam, né? Dos demônios, né? Então, a ideia de que, né? Em nome de Jesus, cara, não é uma varinha mágica, né? O viver nisso nem precisa ser falado se você está em Cristo. Não precisa ser falado. A vida do próprio Cristo está ou não está, né? Então, em nome de Jesus, porque eu tenho a carteirinha da igreja evangélica, né? Porque eu tenho a carteirinha, porque eu faço parte da sinagoga do judeu. Cara, o que isso significa? Nada. Nada. Deus não se move por esse tipo de aparência, né? O Senhor honra aqueles que o honram, né? Então, é uma vida genuína em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não tem outra coisa além disso. É você e Deus, né? Muitos naquele dia, né? Dirão, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. Eu disse, não vos conheço. Aqui, não sei quem você é. Não sei. Não tem olho no olho. Não tem relacionamento. Não existe isso, né? Ah, mas meu filho, né? Meu filho, eu te dei tudo. Eu dei tudo para você. Cara, eu queria você. Eu não queria tudo. Eu queria você, né? Eu queria o olho no olho, eu queria o abraço, eu queria o relacionamento genuíno, eu queria, né? Não queria as coisas, né? E muitas vezes os filhos que querem as coisas porque foram ensinados desse jeito. Não, nós vamos te dar um presentinho, né? E assim eles foram entrando nisso, nessa fé, de dar presentes para Deus, até chegar no último livro do Tanar, né, do Antigo Testamento. Não gosto dessa palavra, mas porque é uma coisa só, né? Não tem antigo e novo. Em algum ponto alguém dividiu tudo isso. É uma história só, a história de Deus com o seu povo, né? Que tem várias alianças, né? Que tem momentos para serem percebidos de forma diferente. É isso que estamos vendo, né? Um crescendo da revelação de Deus aqui em toda a história, cara, né? Essa importância da linha do tempo, da cronologia, que nós possamos entender o que rolou em cada momento aqui, né? Para a gente entender. No começo, cara, chegou um momento aqui e ali começou a se invocar o nome do Senhor. Quer dizer, não tinha antes, né? Então, e ali conheceram, Abraão conheceu lados de Deus que ele não conhecia antes, né? Eu sou El Shaddai, né? Eu sou. Tem um Deus lá, que é o Deus Shaddai. Não, eu sou o teu El Shaddai, né? O Senhor não tem problema nenhum de assumir um nome que já existe, para que Abraão conheça e entenda. Entendi. Então, né? Melquisedeque chega para Abraão e fala, bendito seja Abraão do El Elyon, do Deus Altíssimo. Um pouco de versículos para frente, Abraão vai conversar com o rei de Sodoma e já usa o nome de El Elyon. Levanto minhas mãos para El Elyon, o Deus Altíssimo, que não tomarei nada que é teu, rei de Sodoma. Quer dizer, são revelações que não se tinha antes. Até ali você não sabe quem é El Elyon, nem sabia que ele existia, né? Então essa é uma revelação para nós, né? Nós vamos conhecendo que ele é o Deus Altíssimo, né? E assim nós vamos lendo e entendendo e retirando esses princípios da Escritura, né? Como pedras preciosas, cara, né? Você vai escavando e vai procurando um livro que é para ser, né, manuseado, orado, meditado, estudado. Não é para a gente só ler, né? Ser cabeção. Já li a Bíblia 25 vezes. Cara, não. Para a gente estudar e entender esses princípios, ok? Né? Então, eles tentaram usar a arca como amuleto,
perderam a batalha e também a arca. Hofni e Finéias morrem durante a batalha, como fora dito pelo profeta. Eli morre devido à trágica notícia da perca da Arca da Aliança. Né? Chega o carinha vem da guerra correndo, quando ele fala, Eli, com 98 anos, cai de costas, quebra o pescoço, né? Quer dizer, a coluna não aguentou. Né? A coluna dele, né? Ele não aguenta, ele quebra o pescoço, ele já era, né? Quer dizer, Eli acabou o tempo dele e acabou em terrível desgraça, né? A sua nora tem um filho, no momento quando ela vê que a Arca da Aliança se vai, o Eli não morre por causa dos seus filhos, porque os seus filhos já eram um desgosto para ele. Ele não sabia mais como lidar com eles, né? Ele já não confiava mais em Deus, né? A ponto de pedir para o Senhor, de se arrepender, né? E pedir, como Ana pediu, né? Porque o Senhor podia fazer algo, né? Mas ele já não tinha mais forças, ele já tinha perdido suas esperanças, né? E a sua nora, quando sabe que a Arca da Aliança se vai, ela tem um filho e ela ali está morrendo, né? E ela diz Icabod, né? Kavod é a palavra traduzida como glória, né? Kavod, né, é peso, né? Então, quando a gente fala em glória, nós falamos em algo pesado, né? E ela diz Ikavod, a glória de Israel se foi, a glória se foi, não tem mais glória. Acabou. A Arca da Aliança, eles sabiam, na mentalidade deles, cara, não tem mais Deus. Nós podemos falar, nós podemos, cara, acabou, né? Então, quando Nabucodonosor, em 586 a.C., vai destruir Jerusalém, vai levar Judá cativa até a Babilônia, a Arca de Deus some, né? Some, nunca mais ninguém encontrou a Arca, não se sabe mais da Arca, né? Se ela ainda existe, se ela foi derretida, se ela está na Etiópia, tem muitas teorias, mas independente disso, a ideia é de que eles ficaram depois, eles foram para a Babilônia, 70 anos depois eles voltam e não tem mais arca, cara. E quando Yeshua morre na cruz, diz que houve um terremoto e o véu foi rasgado, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Sabe o que aconteceu quando rasgou o véu? Cara, desnudou o Santo dos Santos. E descobriram que não tinha mais arca lá. Agora ficou exposto e patente de que não tinha mais arca de vez, né? Eles já sabiam, os sacerdotes, porque muita gente sabe. Muitos estão operando sabendo que não tem mais a arca, sabendo que não tem mais presença, que aquilo que um dia carregaram, não carregam mais. E tentam em vão promover uma religião vazia que não tem mais coração. A arca é o coração. Se não tem mais o coração, acabou. Precisa de arrependimento, precisa voltar ao primeiro amor. Amor é o coração, é o amar a Deus sobre todas as coisas. Então, e entender o que foi feito em todo esse processo. Senão é algo vazio, não existe. E aí a arca foi para os filisteus. E os filisteus, cara, colocaram no templo de Dagon. E quando abrem as portas, o Dagon está de cara no chão, né? De madrugada o Dagon teve que se prostrar diante da arca, né? Levantam o Dagon. No dia seguinte, cara, abre o negócio, pá, o Dagon está caído de novo, né? Só que agora com a cabeça cortada e os pulsos cortados também. Sem pulsos e sem cabeça, né? Sem a mentalidade e sem o fazer. Entende isso? Consegue compreender que quando fala das mãos, fala do fazer, né? Quando fala da cabeça, fala de uma mentalidade. O meu pensar, a maneira como eu penso é a maneira como eu vou operar, né? Não existe uma coisa sem a outra. E aí eles começam a ter tumores, hemorroidas, pragas,
vão passando de cidade em cidade. Tire essa arca daqui, cara. Ecrom, Ascalon, Asdod, Gat, Gaza. Cara, eles vão passando por todos esses lugares nessa terra, cara, que é uma terra extremamente, cara, poluída, cara, idólatra, contaminada, até hoje. Então, aí eles resolvem mandar de volta a arca, mandam num carro de bois, né? E a arca, as vacas levam até Israel, né? E quando chegam lá, beleza, os moradores recebem a arca, né? Abrem para ver o que tem dentro, os moradores de Israel abrem para ver o que tem dentro. E quando olham lá dentro, cara, era proibido olhar. Quando eles olham lá dentro, tipo Indiana Jones, né? Lembra os caçadores da arca perdida? No final do filme, quando abrem a arca, cara, todo mundo que olhou morreu, né? Assim acontece de verdade em Samuel, no livro de Samuel. Quando os moradores de Bet-Shemesh, se eu não me engano, abrem a tampa da arca e olham, cara, morrem, cara, alguns falam 70 mil, 50 mil, né? Acredito que ali tem uma disputa na tradução, mas morreu bastante gente, né? Então, aqui, aí, beleza, deixaram a arca nesse lugar, né? E aí a arca aí fica nesta, né? Nesse lugar, até que posteriormente um dia Davi vai desejar levar essa arca para Jerusalém, né? Até que Davi ainda que não entrou na história, né? Então aqui chegamos no final da vida de Eli. Ele também fora um juiz, né? Em Samuel 4,18 vai dizer que ele julgou Israel por 40 anos. Então pouca gente fala que Eli foi um juiz, mas ele também julgou, né? Ele já era uma tradição, né? De sacerdotes e estarem ali, de pessoas que estavam, né, julgando a Israel, sentando para falar, né? Então, e no capítulo 8, diz assim que o povo é o capítulo em que o povo pede um rei, né? Por quê? Porque eles chegam para Samuel e dizem assim, cara, Samuel, seus filhos, cara, não seguem você mais. Eles estão lá em Beersheba, cara, e também estão meio erradão, estão vivendo a vida do... Cara, assim, não foi tão ruim igual Hofni e Finéias fizeram, mas os filhos de Samuel também, eles não seguiram a fé de Samuel. E o povo disse, Samuel, você tá velho, você vai morrer, cara, e não tem quem dê continuidade àquilo que você está fazendo. Então, nós queremos um rei como tem as nações ao nosso redor. E isso desagrada demais Samuel. Samuel se sente rejeitado, e quando ele vai falar com Deus, o Senhor fala, Samuel, não se sinta assim, porque eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim, porque eu sou o rei sobre essa nação, né? Mas tudo bem se eles querem um rei, né? E então fale para eles tudo que um rei faz, né? Que ele vai tomar os filhos deles, cara, como servos, que ele vai viver às custas deles, cara, que ele vai aparelhar o seu exército, tudo vai sair do povo, né? O povo vai ter um palácio, o rei vai viver como um rei, né? Vai ter muita gente o servindo, ele vai ter filhos, vai ter caprichos, vai ter coisas, tudo isso daí vai ser o povo que vai cuidar. Mas, beleza, então que eles saibam que é assim. E, né, isso fala de que a confiança não estava mais em Deus. É mais fácil a gente acreditar e seguir em algo que a gente vê do que naquilo que a gente não vê, ou naquele que a gente não vê, né? E a fé, ela tem a ver com isso, né? Ainda que a gente tenha
tenha posições de liderança, é um reino hierárquico, né? Mas o Senhor era o líder supremo aqui, e tinha um profeta que era a boca de Deus. Então eles tinham tudo que era necessário, mas eles pedem um rei como as nações que estão em volta de nós. Eles invejaram as nações. E isso vai ser um ponto que vai estar nessa história, né? No capítulo 9, nós vamos ver Saul, né? O pai dele criava jumentos e ele sai atrás dos jumentos que fugiram, né? E no meio desses jumentos que fugiram, ele encontra com Samuel e aí esse Saul, né? É ungido rei, né? Por Samuel. Então ele se torna o rei escolhido segundo o padrão do povo. Diz que Saul era alto, era bonito, era vistoso, né? Diz que sua aparência e sua altura, cara, se destacavam no meio de todos, né? Então ele é escolhido pelo povo. Nós precisamos lembrar sempre disso. A voz do povo não é a voz de Deus. Essa história, sabe, de que nós vamos fazer um concílio e nós vamos decidir porque as pessoas estão querendo algo, porque há uma necessidade, porque, assim, cara, se isso for apresentado diante de Deus e Deus disser é isso, beleza, é assim que faça, né? Se não, a voz do povo normalmente é só a voz do povo mesmo, cara, é um bando de ovelha gritando, comida, 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 comida. Cara, elas só querem as suas próprias necessidades, né? O que é que o Pai tem? O que o Pai tem é o melhor. O nosso Pai tem o melhor, né? E Ele tem um plano, né? Então, é interessante porque Saul é um pastor de jumento. Faz sentido, né? Faz sentido que Saul é um pastor de jumento, né? Cara, enquanto Davi é retirado de trás da malhada das ovelhas, de trás das ovelhas, Saul sai de trás dos jumentos, de correr atrás dos jumentos, né? Isso está falando do caráter de cada um. Saul é um jumento. Quando Davi diz, o Senhor é meu pastor, e o Davi é uma ovelha, né? Nesse salmo, Saul, se ele escrevesse, o Senhor é o meu pastor, é um pastor de jumento, né? Eu sou um jumento, né? Porque nós vamos ver que essa história, que a história dele, ele tem esse modelo de ser, né? Então, Saul é proclamado rei no capítulo 11, no capítulo 13, já no começo da história de Saul, o Senhor, ele vai batalhar contra os filisteus e Samuel diz, eu vou sacrificar ao Senhor, vou estar, cara, e eu voltarei em 7 dias, eu estarei novamente com você, sacrificarei ao Senhor, e aí você vai para a batalha, né? Saul não aguenta, ele não se aguenta. Há uma pressão, os filisteus estão lá batendo o escudo, chamando para a guerra, os soldados israelitas estão desesperados e ele não consegue se aguentar, ansioso, vai lá e oferece um sacrifício para obter o favor do Senhor, para saber se vai dar tudo certo, se ele vai ganhar dos filisteus, né? Ele não tem relacionamento com Deus, ele caiu no colo dele o reinado, né? Ele não queria isso, ele não foi preparado para isso, né? E ele chega nesse momento, cara, ele oferece o sacrifício, e aí ele peca. Quando ele termina de oferecer o sacrifício, Samuel chega, né? Parece aquela coisa de filme mesmo, né? Samuel chega e fala assim, se você tivesse esperado, o Senhor teria confirmado o reino na sua vida. Quer dizer, algo que eu digo em Eclesiastes capítulo 8, vai dizer, cara, que para todo propósito debaixo do céu
todo propósito, existe o tempo e o modo. Tem tempo para que aquilo aconteça, tem um modo de se fazer, né? Então, a ansiedade, ela tenta acelerar o processo. Você não vai pecar, você não vai ser envergonhado. Os que esperam no Senhor não serão envergonhados, né? Não serão confundidos, não serão. Cara, quem espera no Senhor, cara, vai acontecer tudo no jeito certo. Cara, normalmente, cara, os erros acontecem por ansiedade, porque ou não entendeu o tempo e não entendeu o modo. Às vezes entendeu o propósito, sabe o que se deve fazer, né? Eu lembro da história de um homem, cara, que entendeu numa reunião, num culto de missões, e que ele tinha que ir para tal cidade na África, e ele, em uma semana, ele já tinha feito as malas, já tinha comprado passagem, viajou e foi. E história real, né? Isso, cara, quando ele... E lá, eles, cara, pegaram dezenas de vezes malária, e, cara, e tal, e a família dele toda foi enterrada na África. E quando ele volta e ele fala com o Senhor, ele fala assim, o Senhor falou, cara, que era para eu ir. Eu falei assim, cara, eu falei, não era naquela semana, né? Você ia ser preparado, você tinha o tempo e tinha o modo, né? Eu só te falei, cara, eu só te dei o chamado. Teu chamado é para a África. Você vai estudar, você vai ser preparado. Sabe essa ideia de que tem algumas pessoas que acham assim que, cara, porque são jovens, cheios do Espírito de Deus, e nenhuma sabedoria. São os tratamentos de Deus que vão preparar. Aí, o cara, nossa, eu queria ter 10 jovens cheios do Espírito que estivessem dispostos a largar seus empregos e tudo mais. Eu digo, cara, não. Né? Os processos de Deus nunca são assim. Os processos de Deus são sempre, cara, de pessoas que estão sendo preparadas durante anos, né? Não quer dizer que não vai acontecer algo de Deus. Vai acontecer. Muita coisa de Deus vai acontecer nesse processo. Muita coisa de Deus. Mas principalmente a estrutura necessária para que aquele coração que está queimando tenha a sabedoria de fazer. Porque tem Torá e tem Espírito. Né? Tem palavra, tem oração, tem comunhão, tem intimidade. Essas duas coisas constroem, né? Não tem como só uma coisa ou só outra, né? Então, e ali é o primeiro momento que começa a ruptura entre Samuel e Saul, né? E no capítulo 15, Saul tem que ir contra os amalequitas e o Senhor diz que ele tem que destruir tudo, né? E Saul poupa ovelhas e poupa Agag, o rei dos amalequitas. E quando Samuel chega, ele diz assim, que barulho é esse? Que balido é esse de ovelhas que estou ouvindo? Saul sabe o que ele diz? Ele diz assim, eu poupei as ovelhas para a gente poder sacrificar para o Senhor, né? E aí aquela frase famosa, né, que diz assim, obediência quero e não sacrifícios. O Senhor tinha um propósito, tinha uma estratégia. Ele é sábio e a estratégia é dele. Então se ele diz, mate as ovelhas, mate as ovelhas. E não era para ele ter poupado o rei dos amalequitas. E quando ele chega lá, os dois estão tomando um café, né? Quando Samuel chega lá, tá Saul conversando com Agag. Não, tipo, de boa, cara, fica tranquilão, você já perdeu tudo mesmo, cara, mas você é rei, eu também sou rei, eu sei como é que é essa história, não é fácil, né? Muitas decisões, muito peso. Cara, o Samuel fala assim, cara, se endoidou, velho. Se endoidou. Cara, traga o Agag aqui. Cara, o Agag se ajoelha e o cara... Cara, não tem conversa. Não tem conversa com o maligno. Não tem conversa com aquilo, cara, cara, ou você vai obedecer o Senhor completamente e acabou. Aí Samuel vai dizer uma coisa assim, cara, ele vai dizer, em 1 Samuel 15, 28. Então Samuel lhe disse,
o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu a um teu próximo que é melhor do que tu. Cara, o pai já tinha visto, já tinha escolhido, o Senhor já estava preparando, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O melhor ele não faltará, né? Yahweh Roé Lo Echsar, né? Yahweh, meu pastor, não faltará, né? Ele não faltará. Então, o Senhor já estava, né? Ele é aquele que procura, é o Pai. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura, né? E ele tinha achado um homem que era melhor do que Saul. Né? Então agora essa é a minha escolha. Beleza? Vocês fizeram de vocês. Agora, my turn. Minha vez. Sou eu agora. Beleza? Né? Então, no capítulo 16, é quando o Senhor fala para Samuel e diz assim, cara, por que você está chorando por Saul ainda? Vai lá e vai na casa de Jessé que você vai ungir o meu rei, o meu escolhido. E aí é aquele episódio famoso em que Samuel vai olhando tudo, os caras, grandão, bonitão, fortão, cara, e o Senhor diz, não é. Cara, Samuel, eu não vejo, o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. É um coração. A espiritualidade genuína é a espiritualidade do coração. Então, e encontra Davi, que também era bonito, né? Todo mundo fala, só que ele tinha outros problemas, né? Provavelmente a sua mãe não era a mesma mãe dos seus irmãos, tinha alguma coisa errada com ele, né? Talvez, né, quando ele fala que no Salmo 51, quando vai dizer, cara, que em pecado me concebeu minha mãe, né? Não é só o fato de todos nós nascermos em pecado, né? É por causa do pecado de Adão, nosso pai, né? O pai da humanidade, né? Mas porque talvez ele é fruto de um relacionamento, cara, que extraconjugal. E os seus irmãos, tipo, cara, agora nós temos um sarna aqui, né? Um ruivinho, xarope, cara, que vem aqui, vamos mandar ele para lá, ele tem que trabalhar, é vez dele de cuidar daquelas ovelhas, daquelas poucas ovelhas, né? Então, ele foi rejeitado, ele não estava entre os principais, ele foi deixado por último. Cara, todas essas coisas, elas vão fazer parte da construção de um verdadeiro líder, de uma pessoa de Deus, de uma pessoa de um coração de Deus, de uma menina, cara, que ninguém, cara, que é tratada mal, que não tem, cara, ela precisa aprender a entregar todas essas coisas no Senhor. Esse menino precisa entregar todas as coisas para o Senhor, desde pequeno aprender a viver com essas dificuldades, não ser livre delas, mas aprender a lidar com elas, para que o seu interior seja fortalecido, para que a identidade real de nobreza, né, porque o nosso Pai é nobre, né, seja construída naquele caráter, naquela pessoa. Né? Então não é livrando das coisas, é deixando passar, mas com mentoreio, com cuidado, com discipulado, com oração, com as emoções sendo pastoreadas, né? E tudo isso vai gerar uma nação santa, uma raça eleita, um sacerdócio real, né? Um povo preparado exclusivamente para boas obras, né? Cara, tudo isso, sacerdócio real, né? Nós estamos falando de um alto nível, cara, esse é o nível que nosso Pai está nos chamando, que Ele está nos puxando, que Ele está nos trazendo, e para isso vai ter a relação, vai ter, né? Por isso tem de alegria o passardes por várias provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produzirá em vós, né, a perseverança, cara, terá sua ação completa,
né? Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago capítulo 1, versículo 2, 3, 4, acredito. Então, capítulo 17, Davi vence a Golias. Está exercendo a sua vida ministerial como um libertador. Né? Já jovem, porque nós não precisamos esperar, assim, cara, nós vamos ver pessoas na vida de Deus sendo, se tornando sábias, mesmo com pouca idade, porque estão passando pelos processos. É o passar pelos processos que vai determinar, não é a idade. Você pode encontrar uma pessoa de 80 anos, cara, que essas crianças, porque não sei o quê, cara, 80 anos e não se tornou sábia. 80 anos, cara, com feridas, cara, que não consegue dominar, que não consegue lidar. Cara, é problema com o vizinho, é problema com não sei quem, é problema na empresa, é não sei o quê. Cara, sempre no trânsito. Cara, porque o coração está ferido, nunca lidou, nunca tratou. Né? Então, e nós vamos encontrar jovens, cara, que vão ser muito mais maduros do que a sua geração. A geração mundana, uma geração comum, né? Porque foram discipulados, porque foram mentoreados, porque se permitiram ser confrontados e ensinados na palavra e no Espírito. Então, Davi vence o Golias, 5 pedras ele pega, lisas, do ribeiro. Né? Golias tinha mais 4 irmãos. Né? Esse pode ser um dos motivos porque ele pegou 5 pedras. Um outro 5 que nós temos nas Escrituras, que Paulo vai dizer lá na frente, ele vai dizer que são 5, né, os ministérios de Yeshua, né, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Né? Davi, cara, era um profeta terrível, poderoso, um profeta, cara, violento. Pouco se fala o quão profético Davi era, mas era um grande profeta. Né? Só ler o Salmo 22, por exemplo, parece que é ele que está pregado na cruz. Né? Se lê o Salmo 22, cara, você vê, ele viu a cruz, ele estava lá, é como se ele estivesse crucificado. Touros de Bazã me cercam. Né? Então, cara, é algo sinistro demais. Né? E ele acerta a pedra onde? Na testa. Testa o quê? Mentalidade. Cara, não é uma historinha bonitinha. Ele destrói o gigante dos Filistim. O gigante dos Filistim ele destrói. Né? Os filisteus, diz, cara, que eles eram descendentes dos Mitzrayim, dos egípcios. Né? Então, cara, ele está destruindo uma mentalidade. Que Saul, como um rei carnal, não, ele deveria ter sido o primeiro a morrer, né? A ir para cima, ou pelo menos para lutar contra o Golias. Tentar, pelo menos, para dar o exemplo. Né? Mas o menino vai lá e porque ele está completamente focado no Senhor. E ele foi exercitado. Ele não caiu de paraquedas. No tempo, Davi não ficou ocioso enquanto ele estava atrás das ovelhas. Ele estava cuidando, ele estava pastoreando. Davi era um pastor, né? Que se torna rei. Né? Um pastor real, um sacerdote real. Né? Ele está lá pastoreando aquelas ovelhas. Ele mata um urso, ele mata um leão. Ele foi treinado por Deus. Ele era um adorador. Ele não cantava musiquinha. Cara, ele era movido por algo, cara, sinistro no mundo espiritual. Ele não cantava louvorzinho, bonitinho, da rádio. Davi, cara, estava entendendo um processo, cara, desde a sua infância. Né? Então, no capítulo 18, Saul inveja a Davi. E aqui eu queria também falar sobre quando a liderança é invejosa. Né?
princípios de uma liderança carnal, nós podíamos chamar, né? Como que funciona uma liderança carnal, né? E uma dessas coisas é a inveja. Tem líderes, cara, que não se alegram quando os liderados, quando os discípulos, quando as pessoas crescem e se tornam, cara, melhores do que ele naquilo que ele faz. Ou até em outras áreas, ou se tornam proeminentes, ou se tornam famosos, ou eu não sei, né? Cara, tem líderes que não se alegram. Eles ficam com medo. Eles se sentem ameaçados. Né? Mas a melhor coisa, digo, cara, como é bom estar cercado de pessoas, cara, que estão em Deus, que são capazes, como é bom saber quando aquelas pessoas, cara, que você tem caminhado, que você tem ajudado, que você tem orado, que você tem aconselhado, que você tem discipulado, cara, estão crescendo e estão brilhando em Deus. Que tem mais dons. Tem pessoas à minha volta que têm muito mais sensibilidade, que ensinam melhor, que pregam melhor, cara, tem mais dons, que funcionam em Deus, cara, que cantam melhor, que fazem tudo. Cara, glória a Deus, como é bom. Como é bom funcionarmos como um corpo em que tem pessoas, cara, funcionando. Que alegria que está funcionando. Tem eles que perseguem. Nós vamos ver na sequência aqui, né? Primeiro capítulo 18, Saul inveja Davi, né? Depois, Davi se casa com Mical, né? Porque ele vence o Golias, aí ele que se casa com Mical, né? Grande erro. Se casa com o fruto de uma mentalidade carnal. Saul era um rei carnal. Saul é um símbolo do primeiro Adão. Davi é o segundo, o símbolo do segundo Adão, né? Segundo e último, né? Estamos falando de dois reis, né? De duas mentalidades, né? E o Davi, ele mata o Golias, mas se casa com a Mical. Ele mata o de fora, cara, e traz a Mical para dentro. A Mical é a filha do Saul, ela é a Sauzete, né? Ela é a Salete, né? Ela é cara, ela é o Saul mulher, né? Davi se casa, cara, é uma associação indevida. É aquilo que a Escritura vai chamar de julgo desigual. Vai dar um monte de B.O. com essa Mical, né? Então, o que o Senhor estava fazendo, cara, ele ainda não tinha talvez esse total discernimento das coisas que ele tinha que fazer, né? Ele estava ainda crescendo. Tanto que no capítulo 19, Saul persegue Davi. E aí Davi, que antes estava ali tocando, né? Ele tocava e enquanto ele ministrava com os seus instrumentos, Saul era livre das perturbações, né? O Saul, que estava endemoniado, né? Perturbado por espíritos malignos, que o Senhor tinha retirado dele o espírito. Agora, Davi, o tangedor, e precisamos falar também sobre isso, né? Sobre a música, né? Porque nós estamos entrando agora falando de um cara que construiu um monte de instrumentos. Alguns falam em 4.000 instrumentos, né? Cara, que fez muitas canções, que valorizava os turnos de louvor e adoração a Deus, de cântico novo. Deus gosta de cântico novo, ele dizia. Né? Tem um episódio na tradição judaica que diz que um cara que estava repetindo um cântico lá, ele foi lá e matou. Porque ele disse, Deus ama cântico novo. Você está repetindo. Né? Então, tal era o zelo. Né? Não sabemos se essa história é verdadeira ou não, mas era um zelo. Davi matou muita gente. Ele tinha muito sangue nas mãos, né? Mas essa coisa que ele tinha com a música, cara, era um negócio sinistro. Porque Eliseu, ele diz assim, chame um tangedor, né? E quando o tangedor vem e começa a tocar, aí ele profetiza.
né? É interessante que isso vem de uma tradição, porque Samuel começou a escola dos profetas. E quando Saul vai ser ungido, quando ele entende que é o chamado dele, que o Senhor está dizendo, esse aqui vai ser o rei, ele diz, você vai sair daqui e você vai encontrar com um bando de profetas, cara, que vão estar descendo, profetizando, tocando seus instrumentos, com flautas, com danças, vão estar ali e vão estar profetizando. Você se unirá a eles e você profetizará também, né? E você será trocado em outro homem, né? Samuel, cara, já sabia de tudo isso daí e estava preparando esse ministério profético, que depois com Elias vão ter outros profetas, fruto dessa escola de Samuel, que era uma escola que funcionava, a escola dos profetas, né? Mas a ideia de que os tangedores não são apenas músicos que tocam um instrumento, são de pessoas que liberam. As pessoas acham, não, é o cara que canta, ou a cantora é que ministra com a sua voz. Não, os instrumentistas têm que ministrar, o baterista tem que ministrar, o violonista, o tecladista tem que ministrar, liberar no espírito, né? É liberar no espírito, não é ficar tocando musiquinha. Cara, precisamos de uma visão mais elevada a respeito de todas as coisas, senão tudo vai ser sempre carnal, né? No capítulo 19, Saul persegue a Davi. Então Davi, que estava antes lá, já começa agora. Saul não é mais só inveja, a inveja dele cresceu e ele fica endemoniado, e agora ele quer matar o Davi. E ele lança a lança, né? Atira a lança no Davi, Davi foge, na segunda, cara, daqui a pouco o Davi fala assim, não, quer me matar, eu tenho que sair fora. E nessa, quando Davi sai, é que acontece aí o crescimento do ministério dele. Pessoas se juntam a eles, cara, ele vai pro deserto, cara, mas homens, cara, tudo assim, meio bandido, cara, sem casa, endividado, um monte de gente, cara, se une a ele, 600 homens. Mas entre esses, cara, esse vai ser o exército de Davi. Esse vai ser a base do exército de Davi. Ele vai morar na caverna de Adulão, né? Também no deserto da Judéia, no En-Gedi, né? Para os lados do Mar Morto, né? A fonte do cabrito, né? Um oásis no meio do deserto. Eles vão se esconder nas cavernas. Ele vai poupar a Saul. Ele, em todo o tempo, isso também é muito importante, que a liderança de Saul é uma liderança que chega ao cúmulo de ser uma liderança endemoniada. Saul está muito... Ele larga até dos filisteus para procurar Davi, né? Ele sai da guerra para procurar Davi, tanto ódio que ele está do Davi, por inveja e ódio, porque, cara, Davi já foi ungido rei. Então, espiritualmente, cara, isso está brigando. Está brigando. E Davi está sendo formado nesse tempo. Ele já foi ungido faz tempo como rei. Só que não chegou a hora dele de sentar no trono. Ele foi ungido como rei, mas a estrutura interna de ser um rei, cara, está passando pelo processo de formação. E uma dessas coisas ele não vai matar Saul. E quando Saul morre, né, já estamos chegando aqui no final, né, o Saul vai ficando cada vez pior. Saul manda matar os sacerdotes de Nob porque ajudam a Davi. Cara, ele mata os sacerdotes, cara. Ele mata aqueles que são a base da sociedade, né? Ele mata os sacerdotes. Olha o tamanho do pecado de Saul, né? Mas Jonatas, que é o filho de Saul, cara, se aliança com Davi, né? Quer dizer, há pessoas que estão debaixo de uma liderança, de um sistema mundano e carnal, que vão entender o propósito e aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. E vão se aliançar com isso, né? Então, vão entender e vão aceitar e vão desejar, que vão olhar para Yeshua e vão dizer, uau, o que você está fazendo? Eu sou teu. Eu estou com você, Yeshua, né? Que bom que quantos judeus entendessem isso, né? Deixassem
a Saul para seguir a Davi, o filho de Davi, Yeshua, né? O Mashiach ungido, né? O rei sacerdote. Né? Então, o Samuel morre no capítulo 25, né? E Davi continua destruindo os filisteus e vai destruindo, mesmo ele não sendo rei, ele continua atacando. Ele está ali, ele vive um tempo com os filisteus, daqui a pouco ele vira para cá, mas ele continua fazendo suas emboscadas, vai matando os filisteus, porque lembra que aquilo que o Senhor tinha dito para Sansão, que ele estava começando, que ele iria começar a destruir os filisteus. Cara, é somente quando Davi chegar na sua plenitude é que os filisteus serão completamente abalados, né? Serão, assim, não totalmente aniquilados, mas, cara, eles vão ser totalmente dominados por Davi, né? E no capítulo 31, a morte de Saul, né? Saul morre em batalha, é cercado, Jonatas e Saul morrem juntos, né? Na mesma hora, né? E ali acaba. Davi ficou super feliz, fez festa, mandou matar muitos animais. Não. Davi planteou de verdade a Saul. Chorou por Saul, chorou por Jonatas, porque ele entendia que, cara, esses eram ungidos do Senhor. Ainda que estavam todos errados. Que Saul estava todo errado, né? Davi não se alegrou com a morte dele, né? Ele tinha um coração violento. Precisamos aprender muito com o coração de Davi, muitos princípios para aprender, né? Vamos entrar nisso no próximo estudo, né? Na próxima aula, quando vamos falar sobre a continuação desse livro de Samuel, nessa parte 2, né? E vamos falar mais sobre Davi. Que a Shalom esteja sobre a sua vida, que você possa ter clareza com relação a esses princípios, clareza com essas questões de liderança, com essas questões de realeza interna, como um líder é formado, e o que não se deve fazer. Porque nós não temos só o que é o bonitinho, ou só o que é o que funciona, mas também aprendemos aquilo que não funciona, né? Você possa tomar isso e perceber, né, o que é e o que não é na sua vida, né? Em nome de Yeshua.